Reciclagem, processo que visa transformar materiais usados em novos produtos com vista à sua reutilização. Por este processo, materiais que seriam destinados ao lixo permanente podem ser reaproveitados. Foi a partir da segunda revolução industrial que a reciclagem se tornou uma necessidade real. Isso porque os países perceberam que o lixo, tanto industrial como doméstico, precisavam ser destinados a lugares adequados. Pois bem, parece que essa percepção ficou no passado. Você já se perguntou o que acontece com todos aqueles jornais, latas e caixas de papelão que você recicla, se é que recicla? Em muitos casos, são jogados no lixo, junto com todo o resto. Mas tinha um país que estava ajudando o mundo, entre aspas, fazendo o trabalho sujo, até que isso passou a representar uma ameaça ao meio ambiente e à sua saúde pública. No vídeo de hoje, falaremos sobre como a China está matando ou ajudando a indústria global de reciclagem. Embora isso possa parecer extremo, você logo perceberá o quão a China está colocando essa indústria de 100 bilhões de dólares perto do colapso ou do sucesso. Você sabe a diferença entre o que reciclamos e o que jogamos fora? Já posso te adiantar que não são os materiais ou a composição do produto, mas sim o dinheiro. Se um produto pode ser limpo, classificado e vendido, ele é considerado reciclável. Mas o que acontece com os materiais recicláveis quando ninguém os compra? Esta é uma pergunta que os países do mundo todo estão fazendo agora. Mas para entender onde estamos agora, precisamos primeiro olhar para o que era o mundo da reciclagem há 15 anos. No início dos anos 2000, o mundo estava apenas começando a aderir à reciclagem, com as pessoas separando cuidadosamente seu lixo em diferentes componentes. Depois de todos os anúncios de TV que circulavam na época, parecia quase criminoso jogar papel na lixeira. Esse lixo então passou a ser coletado em instalações de recuperação de materiais, onde passou a ser classificado, processado e empacotado para ser vendido a compradores em todo o mundo. E você provavelmente pode imaginar quem foi o maior comprador. Faz um esforço aí, vai! Isso mesmo, a China. Ela começou a importar resíduos sólidos durante a década de 1980 a fim de reutilizá-los e assim aliviar a escassez de certas matérias-primas que tinha em seu território. Com o passar dos anos, no entanto, o país se tornou o principal destino de lixo de outros países do mundo, virando um depósito insustentável de resíduos. Desde que a China obteve a entrada na Organização Mundial do Comércio em 2001, o grande volume de comércio que experimentou criou um movimento interessante. A China estava exportando muitas mercadorias e contêineres chineses vazios estavam se amontoando nas docas do mundo. Mas em vez de enviar os contêineres de volta para a China vazios, fazia mais sentido enviá-los de volta com lixo reciclável. A oferta de contêineres vazios era tão grande que na verdade era mais barato enviar a reciclagem de Los Angeles para a China do que para o seu vizinho, Arizona. A natureza da economia chinesa, então, tornou essa oportunidade muito lucrativa. A China não possui sua própria indústria de madeira serrada, por exemplo. Então eles dependem fortemente da importação de papel reciclado para suprir suas necessidades de papel. O jornal que você lê e recicla hoje, por exemplo, pode ser vendido para a China, impresso e lido por um chinês 6 semanas depois. É claro que junto com o papel, a China aceitou uma série de outros materiais recicláveis, como plástico e ferro, que poderiam ser classificados muito mais baratos devido aos baixos custos de mão de obra. Assim, com a China fornecendo uma solução rápida e fácil para a reciclagem do mundo, os países nunca sentiram a necessidade de construir usinas de reciclagem em números significativos. No caso do plástico, por exemplo, a China estava aceitando 70% dos resíduos plásticos do mundo. Em 2016, apenas os Estados Unidos enviaram mais de 700 mil toneladas de plásticos para a China. Mas nesse mesmo ano, um diretor chinês lançou um documentário chamado Plastic China. O documentário retratava a vida de uma jovem que vivia em uma usina de reciclagem de plástico, revelando a dura realidade da indústria de reciclagem chinesa. O documentário foi muito bem recebido no exterior
e logo entrou ilegalmente na internet chinesa. Pequim rapidamente proibiu o filme, mas o estrago já havia sido feito. O Partido Comunista então precisou reparar sua imagem pública, com Xi Jinping se comprometendo a se posicionar contra essas práticas. Vale mencionar que o Brasil também contribuiu com uma pequena parte desses resíduos. Em 2017, o país vendeu para a China 25 mil toneladas de papéis para reciclagem. Também despachou para o país asiático 15 mil toneladas de resíduos e restos de metais, principalmente cobre, alumínio e aço. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, levantados a pedido da BBC Brasil. Foi aí que a política Espada Nacional entrou em vigor em 2018 e restringiu severamente a importação de resíduos de plástico reciclável e interferiu no comércio mundial de resíduos. O choque foi instantâneo. Quase que da noite para o dia, toda a indústria de reciclagem de plástico e papel foi paralisada. No auge, as unidades de reciclagem podiam vender o plástico enfardado a $300 a tonelada, mas com o fim da demanda chinesa, o preço caiu para menos de $40 a tonelada em apenas alguns meses. A China introduziu regulamentações rígidas sobre o que importariam, principalmente em relação ao quão limpa era a reciclagem. Eles não aceitariam resíduos de baixa qualidade. Da noite para o dia, indústrias de limpeza surgiram em lugares como Tailândia e Malásia, onde eles limpavam os materiais recicláveis antes de passá-los para a China. Muitos milionários surgiram desses países como resultado desse boom empresarial. Infelizmente, isso não foi o suficiente. Vários países simplesmente não tinham e não têm infraestrutura para lidar com sua própria reciclagem sem a ajuda da China. Várias capitais africanas, por exemplo, agora estão manchadas por enormes lixões a céu aberto. Neles, resíduos plásticos somam milhares de toneladas, gerando odores pestilentos, fumaça e partículas tóxicas. Até o momento, era mais fácil, por exemplo, jogar litros de refrigerante, cabides de arame e jornais na mesma lixeira e deixar a triagem para os operários chineses. Agora os países precisam apresentar novas soluções para lidar com sua reciclagem após a Operação Espada Nacional. Este virou um mercado enorme, centenas de bilhões de dólares que, na ausência da China, é um grande incentivo para que países em desenvolvimento possam se dar bem. Apenas a economia, no entanto, não resolverá esse problema. A resposta mais fácil é que precisamos consumir menos, e muitos países já estão implementando políticas para combater o desperdício excessivo, impondo proibições de plástico de uso único, como sacolas e canudos plásticos. Isso naturalmente está incentivando os fabricantes a projetar embalagens melhores que promovam menos desperdício. Mercearias tailandesas e vietnamitas, por exemplo, já usam folhas de bananeira como embalagem, em vez de plástico, para uma abordagem mais sustentável. Felizmente, para o Ocidente, estão sendo desenvolvidas melhores tecnologias de reciclagem. Novas usinas de reciclagem estão surgindo em países como Suécia e Holanda, que usam classificadores ópticos de alta tecnologia, que são muito mais eficientes do que o trabalho humano. No Brasil, o governo federal lançou o programa Recicla Mais para incentivar investimentos privados na reciclagem. Com o programa, as notas fiscais emitidas com a venda de materiais recicláveis vão poder ser trocadas por certificado de crédito de reciclagem. O governo federal lança hoje o programa Recicla Mais. É um programa que vai criar um crédito de reciclagem e trazer mais valor ao resíduo. Em última análise, mesmo que acreditemos que novos negócios surgirão para resolver a crise de reciclagem no mundo, a melhor estratégia ainda é minimizar a quantidade de plástico e papel que usamos. E você, com a China saindo desse mercado, acha que ela está ajudando ou matando a indústria de reciclagem global? Está ajudando ou fazendo mal ao meio ambiente? Deixe seu comentário aí abaixo. No vídeo anterior que fiz aqui para o canal, eu contei a história da família Rothschild, uma família que muitos acreditam que controlam o mundo. Vou deixar o link na descrição e no card. Vai lá dar uma olhada e dizer se você acredita que eles também têm alguma participação nesse mercado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta qual o próximo tema que você gostaria de me ver trazer aqui. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.